E nós estamos aqui estudando a Epístola de João, que pode ser dividida em 6 sessões. A Epístola de João pode ser dividida em 6 sessões. A primeira sessão nós terminamos de estudar, que vai do 1:1, 1 João 1:1 até o 2:11, que é aquela sessão da Epístola que fala de comunhão. Hoje nós estamos entrando na segunda sessão da Epístola, que é os filhinhos e os seus inimigos. A primeira sessão foi os filhinhos e a comunhão, do 1:1 ao 2:11. Nós estamos agora entrando na segunda sessão, que é os filhinhos e os seus inimigos. O que é isso? Eu estou aqui já voando um culto só de músicas, né? Já vi umas 5 aqui. Ela está sonhando no negócio. É um culto de Deus. Especial, podia ser todos, né? Também, né? Todos são especiais. Ou na noite do eu, quando tem umas 3 horas só de novo. A segunda sessão fala os filhinhos e os seus inimigos. Sabe que nós temos inimigos, né? O mundo nos odeia. Que vai do 2:12 até o 2:27. 2:12 a 2:27. Fala os filhinhos e os seus inimigos. E desse trecho que vai do 2:12 ao 2:27, para hoje, eu gostaria de ler com os irmãos o 12, 13 e 14, que é um contexto mais imediato. Todo mundo aí? 1 João, capítulo 2, verso 12. Ok? Quem não achou, fala amém. Então vamos lá. Filhinhos. Lembra, filhinho, teknos, é aquela palavra carinhosa de Deus para nós, né? É uma palavra, meu nego, meu neném, meu bem, meu amor, né? É aquele epíteto carinhoso. Eu tenho que fazer uma observação. Essa forma carinhosa de chamar os outros de nego, meu neguinho e tal. Na Bahia tem muito, né? 2 observações. O meu pai claro como eu, mas o apelido dele é Negão, na oficina dele, tudo, porque quando ele veio do Nordeste, ele chama, ô Neguinho, me ajuda aqui, ô Neguinho. Já que você chama todo mundo de Neguinho, você vai ser o Negão. E outra coisa interessante é que ele está com esse apelido há quase Mas 50 ele não anos. ele não tem a terça, são perdoados. Os nossos pecados são perdoados. Então já vou até fazer o primeiro comentário, só para os irmãos terem noção. Esse aqui, lembra, tem comentarista que coloca o verso 12, por causa do seu nome, que coloca o verso 12 na primeira sessão, os filhinhos e a comunhão. Eu particularmente prefiro colocar na segunda sessão, que é os filhinhos e os seus inimigos, porque esse versículo, na realidade, não pertence nem à primeira sessão nem à segunda, porque ele é um versículo de transição. Ele resume a primeira sessão e introduz o assunto da segunda sessão. Por que ele resume a primeira sessão? Os irmãos estão acompanhando comigo já há algumas semanas, viram que a primeira sessão tratou principalmente da questão do pecado, que é o que bloqueia a comunhão, e que é o problema que tem que ser solucionado, e foi solucionado por Jesus Cristo na cruz, que restabelece a comunhão. Então, essa discussão toda de pecado, a respeito da doutrina do pecado, que é levantada e conturbada pelos falsos mestres, ela é resumida de uma forma sucinta, sumária. Acabou. Vamos resumir o assunto? Filhinhos, seus pecados estão perdoados por causa do nome dele. Pronto, acabou. Resumiu. O que é uma promessa. E é uma constatação. E é algo que nos deixa tranquilizados. Se você souber que você tem um monte de duplicados e promissórios te esperando para pagar, você fica meio sem dormir, não fica? Saber que a prestação vai vencer, que se a hipoteca não sei o que, eles vão te tomar a casa, aquela história toda, o carro. Não tem gente que perde o carro porque não paga lá as últimas prestações? Eu conheço gente que já passou por isso. Pagou um montão, depois não tinha jeito, foram lá na casa dele, foi triste. Ele levando o carrinho embora. Ainda continuou devendo. Ainda continuou devendo. Tinha que pôr um advogado. Mas a questão é resumida dessa forma. Filhinhos, eu vos escrevo que os vossos pecados estão perdoados.
por causa do seu nome. Aí, esse por causa do seu nome resume toda a questão cristológica que também vem sendo discutida. Aquela questão da sua encarnação e da sua divindade que foi apresentada lá no início da epístola. 13 e 14. Pais, essa é para nós, viu, pastor Geraldo, o irmão Américo, para os outros ainda não. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. É aquela velha técnica bíblica. Quem já leu Provérbios, quem conhece a Bíblia, quem tem, né, uma intimidade com a Bíblia, conhece muito bem esse modo do Espírito Santo se expressar, por repetição. Tinha até uma certa época que quando eu lia certas frases, eu falei, nossa, meu Espírito Santo vai fazer esse negócio de novo. Porque vinha assim, e o José fugiu do Egito, não sei o que, e coisa e tal, e pegou ali na bateria, e etc, e caiu o microfone. Aí o mensageiro chegava lá, é porque o José, dentro da mesma passagem, muitas vezes a narrativa se repete. Até parece que eu não acabei de ler isso aqui, guria mesmo. Mas é porque o Espírito Santo sabe que nós somos burrão. Ele sabe da nossa burrice natural e ele sabe que a gente precisa aprender. O menino a gente tem que falar com ele mais de uma vez, não é, irmão? Precisa ser mais de uma vez. Aposto que o pastor Geraldo já se dirigiu a um dos três pedindo a mesma coisa mais de uma vez. 500 vezes. Nós temos essa estultícia, né? A estultícia está ligada ao coração da criança. E o que nos corrige, o remédio é a palavra. Né? E a palavra, no caso Augusto, no caso prático para a criança é vara, né? É a disciplina. Viu? Você lembra, né? Pendurada na parede lá. Então, existe essa forma redundante de ficar repetindo as informações, faz parte do estilo do Espírito Santo. E aqui nesses versículos 13 e 14, ele fala a mesma coisa com uma pequena variação na repetição, porque a palavra de Deus é progressiva e sempre ela tende a acrescentar algo. Então, meio que linkando as duas coisas, eu vou ler só as partes que se repetem aqui no 13 e 14. No 13, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí no verso 14, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Repetiu. Se repetiu é porque tem algo importante, porque sempre que o Espírito Santo repete alguma coisa é que ele está querendo chamar a atenção. E no caso aqui são dois assuntos embutidos nesse, aquele que conhece desde o princípio. Um linkado à responsabilidade, outro linkado à divindade de Jesus Cristo. Mas nós vamos entrar no detalhe. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Está no 13. No 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Já teve um plus, né? Já mostrou baseado em que a vitória dele ou a sua força se origina. E os filhinhos no 12, porque são perdoados seus pecados, e no 14, porque conheceis o Pai. Então, esses primeiros versículos da segunda sessão, que é os filhinhos e os seus inimigos, eles uma sequência de motivos. Eu escrevi por quê? Por quê? Ele está dando motivo, ele está explicando o porquê explicativo. Ele introduz uma sequência de motivos pelos quais
o motivo por que o apóstolo escreveu para os pais, para os filhinhos em geral e para os pais jovens em particular, tendo como objetivo, porque nós estamos entrando na segunda sessão que chama os filhinhos e os seus inimigos, tendo como objetivo conscientizar de uma maneira geral os filhinhos e de uma maneira particular os pais, os filhos e os jovens, da resistência que eles vão encontrar, a resistência natural dos inimigos da verdade. Vai existir resistência da parte de Satanás, da parte do inferno, da parte dos falsos mestres, da parte daqueles que não amam a verdade. Então o apóstolo já está conscientizando e dando o porquê dessa resistência e o porquê da necessidade da conscientização dessa resistência. E o primeiro a quem ele se dirige, efetivamente no verso 13, são os pais, que ele até repete essa informação, dada a sua importância. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí tem uma coisa que eu lembro que tem duas coisas que a maioria dos alunos não gosta muito na escola: matemática e verbo. Ninguém curte muito verbo, a maioria dos alunos, né? Eu particularmente gosto muito. Eu gostava mais de matemática do que de verbo. Eu amo o verbo, porque com o verbo eu tinha uma ferramenta para poder aparecer no meio dos outros. Então eu sempre gostei de verbo, porque primeiro que a conjugação é bacana, às vezes tem cada conjugação assim, que é esdrúxula até, né? Tem umas que a gente lê na Bíblia, né? Dar-se-ia, né? Onde entra aquelas próclises, aquelas mesóclises, aquelas ênclises, lembra? Que é quando o pronome está antes, depois ou no meio do verbo. Então isso dava um motivo para eu ficar com a minha frivolicidade loquaz, né? De ficar falando muito. Buscar-me-eis, né? Vai anotando aí. Mas e estudar verbo é muito essencial para o entendimento bíblico, porque Jesus é o verbo que dá sentido às coisas. Então o verbo ele é muito importante quando você interpreta um texto. E se você puder, tiver gosto e tempo, se você estudar os verbos no grego, fica melhor ainda, porque os tons, né? Os tons que os verbos assumem no grego são muito mais variados do que os tons que eles assumem no português. E dentro dessa passagem aqui, nos versículos 12, 13 e 14, todos os verbos estão no modo perfeito, que chama. É um tempo verbal grego. É o tempo perfeito, que fala de uma ação efetiva do passado, que traz como consequência, como resultado, um estado permanente de coisas no presente. Algo que é feito no passado e que traz algo que é permanente aqui no presente. Nós estamos falando da obra consumada. A obra consumada que aconteceu num tempo historicamente pretérito, passado para nós, ele trouxe consequências que são permanentes aqui no presente. E eternas. Permanentes e eternas, evidentemente. Permanente. Não, que nós estamos falando de tempos históricos, né? Mas se você olhar em outra perspectiva, eternamente. Tanto é que o irmão vai entender. Você está querendo dizer que não é só desse pedaço aqui do 12, não. O tempo verbal do livro todo, né? Da epístola toda. Não necessariamente. Só desse trecho. Então. Desse trecho aqui. Que verbos são esses? Olha lá, ó. São perdoados. Está lá no verso 12. Uma das consequências da obra consumada é que definitivamente, permanentemente, os seus pecados estão perdoados. Todos esses verbos desses três versículos estão nesse tempo chamado de modo perfeito, que é resultar no presente permanente com uma ação em função de uma ação no passado. E aqui termina a questão de pecado, né? Da palavra final. Sim.
É o que eu falei, ele passa a régua nesse assunto. Taxativamente, são perdoados os seus pecados, por causa do seu nome. Mas, quais são esses resultados permanentes no presente, frutos de uma ação no passado? São perdoados, está lá no 12, conheceis, tendes vencido, conheceis no 14, conheceis de novo no 14, permanece e tendes vencido. Tem até traduções que falam já tendes vencido, né? Mas eu particularmente eu gosto dessa coisa meio gerúndia aqui no português, né? E um dos resultados, começando aqui agora, picando essas coisas que agora são permanentes, ou seja, nós temos permanentemente perdoados os nossos pecados, o conhecimento de Deus, a vitória sobre o maligno e tudo aquilo que está dito aqui nesse contexto. Mas nós vamos começar aqui com paz eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Conheceis. Uma pessoa, quando ela nasce de novo, quando a obra consumada é apresentada no Evangelho, a gente sabe lá por aquela passagem de Coríntios que o inimigo ele cega o entendimento, acho que é 2 Coríntios, que ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam o resplendor do Evangelho da glória de Cristo. Então, quando a obra consumada é apresentada, que é apresentada no Evangelho, ela é iluminada e revelada para aquele que nasce de novo, e a pessoa nasce de novo. Uma das consequências mais imediatas do novo nascimento é uma conexão instantânea com o Pai através do Filho. Nós que antes éramos inimigos, nós que estávamos longe, nós que estávamos sem Deus, nós que estávamos debaixo da ira, tudo aquilo que fala Efésios, que fala Colossenses, imediatamente você passa a ser conhecido de Deus e passa a conhecer a Deus. É um dos efeitos instantâneos do novo nascimento. Carlos está falando besteira, não estou falando besteira. Se os irmãos forem lá em Gálatas 4:9 diz, mas agora, ó como é que a coisa é presente, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, é um efeito presente. Eu conheço a Deus e sou conhecido de Deus. Em João 1,18 fala, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. Então, no instante do novo nascimento, o Filho revela o Pai para mim. Eu passo a conhecer e passo a ser conhecido. Em Lucas 10:22 está escrito, tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então o Filho revela o Pai, mais uma vez. 1 João 4,15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É uma recíproca e mútua habitação. Em 1 Pedro 2,10a, primeira parte, vós que em outro tempo não erais povo, agora sois povo de Deus. Passamos a ser conhecidos. Lembra que é uma passagem que fala, longe das comunidades de Israel, sem Deus no mundo. Agora somos povo. Efésios 2:12. Sem Deus e sem esperança no mundo. É triste, né? Mas agora temos Deus e temos esperança nesse mundo e no porvir. Né? E para isso também nós temos o testemunho no interior do nosso espírito, vivificado pelo Espírito, conforme está lá em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando a pessoa nasce de novo, imediatamente ela conhece e passa a ser conhecida. A pessoa desperta dos mortos, ela acorda, ela é vivificada, ela passa a ter vida. E isso, esse conhecimento de Deus, o conhecimento daquele que existe desde o princípio,
E o interessante é que a passagem fala, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, e o João usa essa expressão, aquele que existe desde o princípio, exatamente porque a polêmica que gerou, ou que deu ocasião para que essa epístola fosse escrita, foi exatamente o questionamento da divindade do mediador, que é Jesus Cristo. Então o João ele está meio que enfatizando uma verdade que já foi apresentada, porque falou, eu vi, eu apalpei, nós ouvimos, e ele já vem falando disso na primeira sessão. O João insiste novamente, ele poderia ter apresentado Deus sobre qualquer aspecto, Jesus Cristo sobre qualquer aspecto, mas ele colocou sobre o aspecto da eternidade, o que enfatiza a sua divindade, evidentemente, exatamente para reforçar o ensino e para, entre aspas, cutucar o inimigo, para mostrar para o inimigo, para os falsos mestres, que muito provavelmente também tiveram acesso a esse conteúdo, né, dessa epístola, muito provável, para que eles percebessem que o João insiste em ensinar aquilo que é verdade, e ele enfatiza isso, ao repetir isso 2 vezes, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E esse é um conhecimento, o conhecimento da divindade, o conhecimento de Deus, o link com Deus, o acordar para Deus através do novo nascimento, é uma das consequências da obra consumada que se estende a todos os nascidos de novo. Mas o João, didaticamente, relaciona e endereça essa consequência da obra consumada, que é o conhecimento de Deus, aos pais, porque é aos pais que foi dada a incumbência da transmissão desse conhecimento. Pesa quando fala pais, não está falando de pai e mãe, está falando de pai mesmo. Você sabe que no grego tem diferença para a palavra que é genérica, que é comum, e para a palavra que é específica, pateres, lá no grego. Por exemplo, quando você vai, por exemplo, em Efésios, que fala assim, pai, não irriteis os vossos filhos, não está falando do pai e a mãe, está falando do pai. Porque quem tem uma tendência natural para irritar os filhos é mais o pai do que a mãe. Porque com a mãe existe uma certa flexibilidade, uma certa tendência a maior tolerância da parte do filho para com a mãe e da parte da mãe para com o filho. Mas com o pai, o filho sabe que o jogo é mais duro, não é? Normalmente, numa família típica, né? Porque costuma ter inversões aí. Costuma ter mais autoritário. Tem marido que apanha e que obedece, a gente sabe que tem, mas no normal pesa sobre o pai, do sexo masculino, não os pais, a questão da disciplina e do ensino, né? Eu estou até procurando aqui um versículo, acho que eu anotei ele. Em Efésios 6,4. Né? Então esse benefício do conhecimento do pai, do filho e do pai, conectado com os pais e a ele endereçados, foi feita dessa forma porque deles é a responsabilidade de administrar e ministrar esse conhecimento aos filhos. Por isso que em Efésios 6,4 fala: os filhos, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Na doutrina e admoestação. Pesa sobre o pai essa responsabilidade de transmitir. Se Isaac, Joel ou Natan, um dos 3 for para o inferno porque não conhece Deus, de alguma forma essa fatura vai chegar na mão do geral. Deus fala assim: e aí, GG? Era para você ter ensinado Bíblia para os meninos, você deixou isso de qualquer jeito? Deu no que deu. Eu acho que você tem cumprido o seu papel. Não sei se na marra ou se de boa, se pega pela orelha, um pouco, tem que ser, né? Tem que ser, não, tem que ir na marra. Eu lembro que tinha vezes que eu tinha que levar os meninos na marra, mas tem que ir, ué. É lá que a coisa funciona. E eu sou responsável por isso.
E no caso dele é pior ainda, que ele é pastor e ele é responsável por todas as ovelhas, né? Vai ter que prestar conta, mas esse é problema seu. Eu nunca embarquei nessa de pastor, porque eu sei como é que o negócio é fria. É fria. O custo-benefício, na minha opinião, não compensa. Por isso que eu já poderia ser pastor, não sei, os irmãos evidentemente sabem disso, mas o custo-benefício é só na vertical, porque na horizontal é solidão, é necessidade, é desprezo. Aquela pregação daquele irmão, né? Que você pode ler sobre isso da parte de Paulo também, em 2 Coríntios e 1. O benefício é só aqui, ó, na vertical, porque no horizontal é só prejuízo. É só tijolada na orelha. Exatamente. Eu tô fora. Já quiseram me colocar como pastor, eu não, eu sou ovelha. Nasci ovelha, igual aquele, eu nasci católico, sou garoto. Nasci ovelha, sou ovelha, morro ovelha. Mas não quer dizer que a gente acaba pastoreando de uma forma ou de outra. Né? Então, se esse conhecimento ele está conectado. Isso aquilo que é realmente um pastor chamado por Deus. Sim. Tem pastores aí que estão vivendo na eternidade aqui e achando que em nome de Deus. A glória. Não, tem pastoras e pastores. Né? Tem os falsos pastores. Tem os pseudo-pastores e tem aqueles que são pastores, mas não estão querendo ser. Tem várias situações. Ezequiel 36 fala sobre isso. Né? Tem aqueles que são verdadeiramente pastores, mas são enganados lá por aquilo que Pedro fala de sorte da ganância, ou para ficar parecendo para os outros, e que envereda no caminho errado. Depois, no Tribunal de Cristo a gente... E Paulo também cita 2 temas, e o outro que literalmente partiu para outro rumo. Abandonaram ele. A pessoa ser um falso pastor, porque às vezes o cara nem é nascido de novo, fala, esse negócio de crente, ser crente dá dinheiro. E vai e monta uma... É um bom investimento. Entra nessa, poderia ser qualquer outra coisa. Entrar justo nisso, em termos eternos, para ele não vai ser muito bom, não. Não, Carlos, e sabe o que eu estou pensando aqui? Que se ele não tem esse chamado, e se ele não tem essa... Você está falando do que nem é nascido de novo? Ou do nascido de novo que acha que tem chamado. Porque não sei, eu já fui do evangelho circular, eu já frequentei igreja onde tinha pastor que não era pastor. Nossa, o trem cansa. Cansa, nossa, o trem é pelejado. Então, e esses que realmente não são, não tem nem como cobrar a prestação de conta das vidas que estavam debaixo desse pastoreio que não deveria existir. Aí eu nem sei, né? Não, mas eu penso que vai ser, a prestação de contas vai ser um pouco pior, porque tomou o lugar de alguém que deveria estar pastoreando e acabou sendo o prejuízo maior ainda para aquelas ovelhas. Eu nem sei como é que fica essa situação. Não é difícil, é difícil pensar. Porque como é que vai prestar conta de uma coisa que eles nem deviam estar... Você sempre olhando por essas óticas, né? Não sei porquê. Nos estudos também ela inventa esses trens de querer saber se o cara pode ser católico dentro do milênio. Onde as ideias que ela tem. Não, porque vai ter os falsos ensinos. Heresiologia milenária, mas vamos lá. O pastor é o servo. Sim. O servo de todos. Ele cai nessa passagem. Normalmente ele está lá na frente, mas ele está debaixo do sapato de todo mundo, você sabe disso. Você está lavando o pé de todo mundo. Se não tiver ovelha, não tem pastor. A colocação é essa. Sim. E se quer ser o primeiro, é evidente que não é nesse sentido, mas cai de uma forma ou outra, cai nisso. Ele se torna servo, ele é o primeiro. Sim. Agora a questão. A função do líder é servir. Agora, a questão exatamente é estar aberto, não é servir, é estar aberto Ao movimento do Espírito. no movimento. Ele sempre será do Espírito. A responsabilidade é grande porque, enquanto pouco, somos pecadores. E de uma forma ou de outra, um momento ou no outro, mesmo que aquilo seja batido como certo, na visão de Deus pode estar errado. Isso tanto é verdade que eu acho que eu até pequei essa semana que passou. Eu acho que eu pequei pelo menos uma, 2 vezes eu lembro. Normalmente o pastor, talvez por causa do se deixar levar pela posição, ele não admite isso. E aí começa o grande erro, né? Mas para encerrar, é exatamente isso. Ele é servo dos servos, porque Com é certeza. o movimento que Deus faz na vertical, para que ele possa passar. É a situação do pai com o filho.
e no caso aí é uma questão, vamos dizer assim, adâmica, né? A responsabilidade de não comer ou não fazer foi dada a Adão, e Adão comunicou sua esposa. E o homem, assim como Adão, transmite aos seus filhos, tem essa responsabilidade de transmissão. Sim. O Marcos. Eu pensei numa coisa específica. O Marcos. que é dono da igreja. O Marcos revela Jesus. O Marcos Revela evangelista Jesus, ou o pastor Marcos? O Marcos evangelista revela Jesus, o supremo pastor, como o maior servo. Supremo pastor. Ele fala, eu vim para servir da minha vida. Né? Então ele é a nossa referência. Né? Sim. Eu vim para servir, ele não tinha nenhum lugar para repousar a sua cabeça. Né? E ele falou que eu vim para servir, e em Hebreus fala que ele é o sumo pastor. Em Lucas 8, em próprio João 10, revela ele como pastor, aquele, o grande pastor. Meu bom pastor é Cristo, como ele é. Aí o Marcos, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem divino e João como divino homem, o próprio Deus. Sim. Então, mas Marcos, Jesus revela, eu não vim para liderar, eu vim para servir. Eu não vim para mandar, O filho do homem veio para servir, ele fala isso. Tinha a expectativa da vida, né? E sabe, e quando a pessoa coloca nessa posição de servo, né, ele vai encontrar muita oposição, dentro e fora. Porque se você é um representante de Deus, porque você não está bem na vida. Você não tá Aí vai aparecer os Pedro da vida, né? Tem dó de ti mesmo. E aí Jesus, por exemplo, em Lucas 8, as mulheres ricas serviam Jesus com os bens, financeiramente. Olha lá nos primeiros versículos. A esposa de... E a Paulo também, a Lídia foi uma delas. Em Lucas 8 Priscila, Áquila. Aqui em Lucas 8 fala o seguinte, que Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susanas e muitas outras, a quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Sim. Aqui está falando para Jesus Cristo, o próprio Messias. Né? Então é interessante que quando você põe nessa posição de estar servindo, você vai ser muito mal interpretado, vai ficar sempre na solidão, ficar só, você não pode compartilhar suas necessidades com... Aquela pregação que você leu. Compartilhar suas necessidades com algumas pessoas, porque você pode ser mal interpretado. Por exemplo, eu muitas vezes tenho algumas necessidades, muitas, e eu tenho 5 pessoas só que compartilham as necessidades. Eu não posso compartilhar, para não colocar num ponto de expor e as pessoas me criticar e ser um instrumento do inimigo para me atacar. É uma questão de sabedoria. Todo líder, todo expoente de autoridade já é naturalmente criticável. Quando é uma autoridade espiritual, pior ainda, porque tem a questão do inferno. Por outro lado, e ao mesmo tempo, esse é o grande barato de ser um tal de pastor. Porque se você vai sofrer a consequência, como o Geraldo está falando, você tem que estar disponível a Deus no sentido de que você não pode. E por isso precisa Aí de chamado. você vai passar. Dependência. É claro que há uma diferença, e é uma diferença gritante até, se me permite, porque a gente sabe que no que se refere ao judeu é diferente. Você tinha lá 7 atrás daquilo que falavam, porque é evidente que tinha aquela parte do cerimonial, aquela parte da fala que tinha que ser correta, mas de certa forma isso também ajudava, e era o ponto principal. Porque você está lidando com pessoas. Vidas preciosas. E a pessoa não pode ter. Você tem a sua opinião, querendo ou não, a respeito de certos assuntos, você tem a sua base, a sua convicção. E esse Que não são para ser discutidas. Paulo fala isso em inúmeras. Não entra nessa, não, porque senão não dá coisa boa. Sempre Fica dá só coisa a palavra, o resto. Então, essa é que é a grande questão. Pessoas. E você é uma pessoa, e você é um pecador, independente de ser pastor ou não. Sim. Daí, o lançar do problema. Muitas vezes o pastor, querendo ou não, ele põe o seu pensamento. Ao invés de. Então, a formação dele. para nós, como ovelhas, ao invés da gente ser mais implacáveis com o pastor,
na cobrança das coisas, a gente deveria ser mais flexível e misericordioso com ele por causa da situação que ele se encontra. Mas poucos têm esse entendimento. Mas normalmente é pouco sem esse entendimento. O pastor Marcos, ele falava uma vez a gente conversando, ele falou, olha, o problema, você está colocando, o pastor também tem a natureza pecaminosa, vai falhar, e quando ele falhar, ele vai ser jogado ao holofote, vai ter uma crítica muito grande, por causa da coisa natural. Mas ele falou, mas que vai falhar, vai. Porque primeiro que todos nós falhamos em muitas coisas. E segundo o pastor Mão, uma vez ele comentou, falou que não atarás a boca, naquela passagem que fala, não atarás a boca ao boi que debulha. E o boi, quando ele está debulhando, mesmo que você amarra a boca dele, de vez em quando ele solta alguma coisa lá atrás, que fica pelo caminho, aquela plaqueta verde no chão. Então o pastor também pastotou. É por isso que dá mancada, por isso erra, e a gente tem que ter compreensão por Por isso isso. que tem aquele ditado, em caso de dúvida, não faça. O pastor tem os seus conselheiros, ele tem que ter os seus conselheiros. Tem. Ele tem que ter uma cúpula para tomar uma decisão. Ele não pode chegar, porque aí que está a grande questão. Essa questão que vai para outras vertentes, a gente não vai entrar Mas o pior aqui é que quando ele falha, não é da nossa conta. Ele presta conta é para outro. Mas com isso muitas vezes também. Isso não é problema nosso. Muitas vezes também porque não é compartilhado. E às vezes a pessoa nem percebe isso. Você tem que. Por isso que eu estou colocando essa questão do judeu, por exemplo, que tinha esse cuidado. Para a gente vê um lado do Cristo, mas existe um outro, que é exatamente isso, um apoio. Por quê? O cara está falando aí, é isso, não é isso. Ele tem conselheiros. Na realidade, essas pessoas poderiam se falar que elas seriam colocadas como que conselheiros. E nosso ministério tem isso que o Marcelo está falando. Nós temos uma cobertura espiritual. Às vezes, nós como pastores, nós usamos mais esses conselheiros. E às vezes nós damos um tempo para que o Espírito Santo possa nos orientar e chegar num momento oportuno nessas pessoas. Tem pessoas, o nosso ministério, né, que está acima de mim, né, com que eu posso ligar, posso conversar, posso falar dos meus problemas. E sabe tudo o que acontece aqui na igreja. E eles me aconselham de cada ponto. Agora eu não posso falar... A multidão de conselhos é sabedoria. Então, às vezes, até mesmo para preservar o corpo, a gente tem que ter muita sabedoria quando trata disso, sobre problemas na igreja. E então, eu tenho uns 3 amigos especiais, pastores, que estão acima de mim, e eu posso contar com eles. Agora, por exemplo, tem um rapaz da Índia, que quer ficar um mês com a gente aqui. Ele foi num desses pastores, que é meu amigo, que eu sempre compartilho com ele as coisas, e conversar com ele, falou, pastor Geraldo, mas você precisa ir, vai ficar com ele lá, até mais tempo se for possível. Né? Então, o nosso ministério... Aí sedimenta a coisa com conselho, sabedoria e oração. Então, o nosso ministério tem essa referência de ter uma cobertura espiritual. Tem algumas pessoas que aconselham, conversa, que falam... então, por isso, por exemplo, nesse último ano, posso falar literalmente, eu tenho usado mais esses irmãos na minha vida pessoal. Eu tenho pedido mais orientação. E isso é sábio. Porque se você ficar usufruindo muito de autonomia, a tendência é perniciosa. Dá em coisa errada. Falta poucos minutos eu quero fechar o raciocínio aqui, né? Está quase na hora, não sei, talvez. Deu exatamente, mas só o último raciocínio aqui. E da mesma forma, como conhecimento de Deus, do Pai e do Filho, o autor aqui, ele linkou, ele conectou, ele endereçou aos pais, por causa dessa responsabilidade que foi falada, da mesma forma, essa realidade permanente e presente, fruto da obra, consequência da obra consumada, que é a vitória sobre o maligno, porque o inferno não tem poder mais sobre nenhum de nós, nenhum nascido de novo, individualmente, nem o corpo local e nem a igreja como um todo. Jesus Cristo fez essa promessa. As portas do inferno não prevalecem. Ele tenta, mas não prevalece. Mas por que essa vitória, que é de todos os nascidos novos, está linkado, endereçado, está fechado aqui com os jovens? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Por causa daquele conceito bíblico
muitíssimo conhecido que permeia praticamente todas as cartas. Só tem uma forma de se obter vitória contra o inferno, contra o maligno. É por subordinação, é por humildade, é por se colocar debaixo de Deus, da sua palavra, ou de quem quer que seja que Ele tenha colocado para nos preservar, pastores, mestres, etc. Ou seja, os filhos estão conectados a essa vitória sobre o maligno, ou essa vitória sobre o maligno está endereçada aos filhos aqui nessa epístola, porque é dos jovens. Isso é problema seu, viu, Isaac, Natan? Pode-se dizer eu também, né? Quem sabe até o irmão Américo, né? Nós jovens, porque tem os idosos aqui, né? A gente pode apartar. Tem aquele ali fazendo 74, quinta-feira. Ah, não, é 47, né? Um corpinho de 74. Você é uma barriga de 74. Porque dos jovens é que é a responsabilidade da demonstração prática e diária de obediência e submissão. E o que vence o inferno e o maligno, o que vence o desobediente e insubordinado maligno é a obediência e a submissão. A chave do sucesso no mundo espiritual, na igreja, no mundo cristão, com Cristo, na vida com Deus, é obedecer. Não fala isso lá em Efésios? Filhos, obedecei em todas as coisas que os vossos pais tiverem razão. Não é isso? A menos se eu estiver errado, eu tenho que obedecer. Obedecei aos vossos pais para que seus dias prolonguem na terra. Obedecer em tudo. E ainda vem com a promessa ainda. A minha brincadeira aqui é com tudo. Ainda tem promessa. Ainda tem com promessa, para que seus dias prolonguem. Aqui até lá, desde a época do Decálogo, né, da época dos 10 mandamentos, que existe um comentário que é a primeira, o primeiro mandamento com promessa é esse. Tem um benefício. Porque todos você tem que obedecer de qualquer jeito. Esse você tem que obedecer de qualquer jeito, mas ainda tem um plus. Não precisava não, mas não precisava. Deus ainda te dá um plus. Né? Não precisa não, a minha conta é. Não precisava, mas não insiste, né? Já vê o queijinho assim, a gente pega e põe o bolo. Porque foi esse o exemplo que Cristo deu. Está lá em Filipenses 2,8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Colossenses 2, 14 e 15, que fala que foi pela obediência de ir à cruz que lá ele expôs publicamente os principados e potestades ao escárnio. Não sei, agora eu não me lembro como é que fala na passagem, a vergonha. Ou seja, Jesus Cristo venceu o maligno pela obediência e pela auto-humilhação. Os jovens vão ter sucesso na vida se forem obedientes e se auto-humilharem diante da mão de Deus, diante da palavra de Deus e diante daqueles que Deus coloca nos nossos caminhos para que nós obedeçamos. Pais, professores, guardas de trânsito, etc. É a chave do sucesso. Amém? Vamos encerrar? Na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai para 14, que repete a mesma coisa com uma outra ênfase e a gente vê qual que é. Podemos